Olá a todos! Eu quero, neste vídeo, expor o comentário de Agostinho a respeito do Evangelho de João, capítulo 4. É o Evangelho que trata do encontro, do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Mais precisamente, dos versos 16 em diante, quando Jesus diz para a mulher: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Para compreendermos bem o comentário de Agostinho, nós precisamos lembrar que Agostinho foi um filósofo, um teólogo que viveu no século IV depois de Cristo. E ele foi um dos principais teólogos e filósofos que influenciaram o desenvolvimento do cristianismo, da doutrina cristã. Agostinho, ele fora influenciado por filósofos como Platão, Plotino, Cícero. Podemos citar teólogos como Orígenes, Ambrósio e etc. Agostinho, ele tinha um modo muito especial de interpretar as Sagradas Escrituras. Porque, veja, existem dois modos, duas formas de se interpretar o texto bíblico. Existe um modo literal e um modo espiritual. E Agostinho, assim como a maioria dos teólogos, dos filósofos cristãos da chamada era patrística, eles privilegiavam o sentido espiritual do texto bíblico, o chamado sentido alegórico, sentido espiritual do texto bíblico. E neste texto, neste evangelho, neste comentário, não é diferente, como se verá. Para começarmos a expor o comentário, nós iremos então analisar 3 pontos dos versos em que lemos. O primeiro é: Jesus disse à mulher: vai, chama teu marido. Primeira pergunta: por que Jesus pediu que aquela mulher chamasse o seu marido? Segundo, quem ou que é este marido? Terceiro, o que representa então este marido? Então comecemos então pelo primeiro. Agostinho, ele vai dizer o seguinte, que talvez o nosso Senhor esteja falando à nossa alma: chama o teu marido. E ele diz então, procuremos então a investigar acerca do marido da nossa alma. Procurar e compreender, talvez o entendimento seja o marido da nossa alma. Entendamos. Acerca do entendimento da razão humana, Agostinho, ele vai dizer, e ele diz em sua obra, em várias das suas obras, que o entendimento, a razão, é a especificidade do homem. Neste comentário, Agostinho, por exemplo, ele pergunta de que vale, de que serve ter alma. Veja, ter alma não é uma grande maravilha, porque os animais também têm alma. Então, de onde procede a tua superioridade? Pergunta Agostinho. A superioridade do homem advém do entendimento que o animal não tem. Mas veja, quando o homem nasce, a criança, ela não tem este entendimento, ele não tem a razão. E o que se sucede? Antes de poder usar da mente e da razão, o homem,
é dirigido pelos sentidos corporais. Quais são esses sentidos? Bom, nós temos 5 sentidos: o olfato, o paladar, a audição, a visão, e são 5. Esquecer. O olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. São 5 sentidos. Então, o que se vê nas crianças? Numa criança pequenina, se vê que a sua alma, ela apetece ou aborrece o que é visto ou ouvido, o que tem cheiro ou sabor, o que é percebido pelo tato. Então, veja, a nossa alma, ela apetece o que cativa estes 5 sentidos. Veja a importância desses sentidos corporais. Então, veja que a criança, dirigida por esses 5 sentidos, por esses sentidos corporais, ela foge do que os incomoda e é cativada pelo que apetece. Então, o prazer cativa e a dor incomoda. Isso é uma realidade básica, uma realidade que se pode perceber numa criança, em alguém que não alcançou a idade da razão. Então, veja que a alma, ela vive, primeiramente, nós podemos dizer, sob a influência dos sentidos, como se fossem 5 maridos. Essa é a analogia que Agostinho vai dizer. Veja que isso aqui é muito interessante. Como dissemos, ao nascer, o homem ao nascer, ele ainda não alcançou a idade da razão, a idade do entendimento. Então, esta criança pequenina, ela é dirigida pelos sentidos corporais. É aquele sentido que apetece o que cativa e foge do que incomoda. Então, a alma vive primeiramente sob a influência dos sentidos, como se fossem 5 maridos, porque é dirigida por eles. E nós podemos dizer que esses maridos são legítimos, porque são e foram criados por Deus. São dados à alma, para que de algum modo ali, aqueles sentidos sejam, aquela criança ali, seja guiada, seja dirigida. E tenha este relacionamento com o mundo e com aqueles que estão à sua volta. Veja que a designação aqui de marido compete ao que governa. Aí que vem a inteligência de Agostinho. Porque Agostinho vai dizer que quando há ordem na vida, o entendimento ele deve dirigir a alma. Isso aqui é muito interessante. Veja que quando Jesus diz à mulher, tiveste 5 maridos, é isso que Agostinho vai dizer, que esses 5 maridos são os 5 sentidos corporais. No primeiro momento que ela se serviu desses 5 maridos, os quais dirigiam a sua vida. Mas quando a ordem, quando se alcança a idade da razão, aí Agostinho vai nos mostrar que o homem alcança um marido, um outro marido. Veja que aqui nós estamos no campo da analogia. Que marido é este? É o entendimento, é a razão. E este deve comandar agora a alma. A alma que antes era dirigida e influenciada sobre 5 maridos, ou seja, 5 sentidos, ao alcançar a idade da razão, agora ela passa a ser dirigida pelo entendimento, pela razão. E é interessante que Agostinho vai dizer que a alma que alcança a idade da razão
e ainda é influenciada e dirigida por esses 5 sentidos, ela é uma alma enferma. Porque Agostinho vai dizer que, tendo chegado à idade do uso da razão, se for educada com uma ótima disciplina e com a doutrina da sabedoria, sucede aos 5 sentidos um homem verdadeiro, legítimo, mais nobre do que os 5. Este dirige a alma melhor, dirige-a para a eternidade, educa para a eternidade, instrui para a eternidade. Veja que os 5 sentidos, ele não nos orientam para a eternidade. Ele nos leva a apetecer ou fugir daquilo que é temporal. É isso que acontece com os sentidos. Quando, porém, o entendimento, impregnado de sabedoria, ele começa a dirigir a alma, veja que esta alma, agora, sendo dirigida por este entendimento, impregnado de sabedoria, agora esta alma não escolhe mais entre o branco e o preto. Veja aquilo que é percebido pelos sentidos, pela visão, pela audição e etc. Mas sim, a alma é levada a escolher o justo ou o injusto, aquilo que é útil, aquilo que é inútil, o bem e o mal, a castidade e a impudicícia. Veja, é interessante isto. Então, você vê, por exemplo, Jesus diz à mulher: vai, chama o teu marido. Que marido é esse? É um entendimento. Mas ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, tivesse 5 maridos. Que maridos são esses? Aqueles primeiros sentidos corporais. Tivesse 5 maridos. Fostes dirigidas por esses maridos. Agora tens um marido que não é teu. Por que a mulher tinha um marido que não era dela? Porque se ela alcançou a idade da razão e ela continua sendo influenciada pelos sentidos corporais, este não é um marido legítimo, é um adúltero. Esta é a analogia. É isso que Jesus está dizendo. Então veja, Jesus querendo que a mulher compreendesse o que ele estava a revelar. Porque Jesus diz: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E querendo Jesus que a mulher compreendesse isso, disse para ela: chama o teu marido, pois tu não sabes o que eu digo, porque não estás presente com o teu entendimento. Jesus está dizendo que a mulher não compreende o que ele está dizendo, porque ela não está presente ali com o seu entendimento. Jesus está falando de um modo espiritual e a mulher está ouvindo com ouvidos corporais. Jesus diz então: chama o teu marido. Ou seja, chama o teu entendimento. Veja que em nossa alma há uma faculdade chamada intelecto. Isso que nós estamos falando. Esta é a razão. E o que acontece? Esta razão, ela é iluminada por uma luz superior. Esta luz superior é Deus. Você vê que quando Jesus, no Evangelho de João, Jesus vai dizer: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Esta luz verdadeira e superior é Deus, que ilumina o entendimento, e este entendimento, por sua vez, deve dirigir a nossa alma. E é por isso que Agostinho vai citar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, quando ele diz: Cristo é a cabeça do marido e o marido é a cabeça da mulher. Eis aí a analogia. Porque Cristo é a luz que dirige, que ilumina o entendimento do marido, e este marido, por sua vez, é a cabeça da mulher, ou seja, da alma. É aquele que guia, que dirige a alma. Mas o que nós vemos ali no diálogo, o que se vê ali no diálogo? É que o marido, o entendimento da mulher, está ausente.
e ela não tem como compreender. Ela aprecia as coisas de um modo carnal. Jesus então diz para ela: chama o teu marido. Veja que a mulher samaritana, ela alcançou a idade da razão, mas ela não chegou à sabedoria. A mulher, Jesus está falando de uma água espiritual, de um modo espiritual, mas ela está pensando na água material. Ela diz: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E quando Jesus diz que quem bebe desta água material voltará a ter sede, mas da água que eu lhe der nunca mais terá sede, esta mulher se regozijou de nunca mais ter sede. Mas ela está pensando na água material, porque ela está sendo guiada, está sendo dirigida pelos os seus sentidos corporais. O Senhor prometia à mulher uma alimentação substanciosa, prometia saciá-la com o Espírito Santo, e ele diz: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja que Agostinho vai dizer que aos poucos o marido da mulher, o entendimento foi voltando. Porque a mulher começa a dizer: Senhor, tu és profeta. Depois começa a dialogar com Jesus sobre a adoração. Até que, em determinado ponto, esta mulher agora, tomada pelo seu, dirigida, comandada pelo seu marido, pelo seu entendimento, agora iluminada pelo cabeça da igreja, que é Cristo, cabeça do marido, esta mulher agora vai até a cidade e anuncia os feitos de Jesus. Meus queridos, que comentário esse de Agostinho? Isso aqui mostra toda a genialidade do mestre, nos mostra que, como Agostinho, ele era um grande homem de oração, um homem espiritual, alguém que não apenas apreciava as escrituras de um modo literal, mas consegue ali captar sentidos espirituais para a nossa vida. Quantas vezes é necessário este chama o teu marido e vem cá? Porque uma vez que alcançamos a idade da razão, não devemos ser guiados apenas pelos sentidos corporais, mas sim precisamos de um entendimento que dirija esses sentidos corporais. Um entendimento impregnado de sabedoria. Um entendimento que está presente, um entendimento que está aberto para receber a iluminação do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para iluminar os corações. Então, veja que comentário maravilhoso, meus queridos. Existem outras coisas a comentar, mas fico por aqui com este belíssimo comentário do nosso mestre Agostinho de Hipona. É isso aí, grande abraço e muito obrigado.